boa tarde, sejam bem-vindos ao telejornal da turma de 2018 de Jornalismo Televisivo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Estamos a emitir em direto para o Facebook a partir dos estúdios da TVAC, no último andar do edifício da Associação Académica de Coimbra, com esta maravilhosa vista para a nossa cidade. E ao longo da próxima hora vamos ver Coimbra com os olhos do jornalismo. Vamos querer saber onde para o dinheiro da queima que devia financiar as secções culturais da Associação Académica. Vamos ouvir os argumentos contra e a favor da continuação da garraiada. Vamos querer perceber a precariedade dos bolseiros de investigação da UC. Pouco vamos fazer em direto as perguntas difíceis sobre o estado das instalações e da oferta curricular da Universidade de Coimbra ao diretor da Faculdade de Letras. A elevação da Alta e da Sofia a Património Mundial da Unesco deu um impulso à atividade turística em Coimbra. Em pouco tempo, as receitas aumentaram bastante, tanto para a cidade como para a Universidade. Mas será que o aumento se reflete nas condições que a Universidade oferece aos estudantes? A Ana Rita Rodrigues e a Inês Pereira foram descobrir como se encontram as instalações da Universidade de Coimbra. Há quanto tempo é que o teto daquela sala está naquele estado? Bom, o primeiro aviso foi posto na porta há cerca de 2 ou 3 meses. Há cerca de 2 ou 3 meses. Não são 2 ou 3 meses, mas sim 728 anos, o tempo que precisamos de recuar até à fundação da universidade mais antiga do país. Em 2013, a sua herança histórica elevou a Património Mundial da Unesco. Apesar desta distinção, há provas de que o ensino carece de investigação e de análise. Espaços degradados e sem lotação suficiente para o número de alunos inscritos são exemplos. Continuam a haver casos atualmente de falta de espaço para albergar os estudantes? Sim, continuam. Não só por causa da falta de condições das salas em si, ao nível estrutural, mas ao nível do tamanho. Existem situações, e não tão raras, em que temos disciplinas e unidades curriculares que são turmas únicas, ou seja, cerca de 300, 400, muitas vezes são cadeiras que têm repetentes, por isso ascendemos para números como 500, 600 pessoas inscritas numa só turma, em que para uma aula teórica é afetada uma sala que dá para 170 pessoas, mesmo o próprio auditório que dá apenas, salvo seja, para 400, 450, e depois para aulas práticas, em que há apenas 3, 4, para uma turma com estes números que estamos a falar, afetam-nos salas com 30, 40 pessoas. O espaço no departamento de arquitetura e nas salas em que nós temos aulas é manifestamente insuficiente. Temos salas superlotadas, ainda para mais com a quantidade e o volume de material que nós produzimos no decorrer do ano letivo. Achas que é imperativo que a universidade colmate esse desequilíbrio que existe entre a pressão turística e as condições das aulas e também a nível da canalização das receitas que obtém através do turismo, canalizando-as mais para essas condições? Sim, sem dúvida, a meu ver, eu não estou muito dentro das contas da universidade, nem dentro do turismo, mas aquilo que eu sinto como estudante e aquilo que eu creio que todos os estudantes podem aferir é que é fácil perceber que há muito turismo, é fácil perceber que supostamente serão muitas as receitas que entram derivadas do turismo, que por isso não seria muito complicado, de facto, canalizar algumas dessas verbas e já que nós nos encontramos limitados, porque não é a mesma coisa de estudares num espaço em que, ora bem, é um espaço de estudo, é uma faculdade em que há aulas, em que há avaliações, em que há professores e estudantes, e ao mesmo tempo teres um sítio em que é como uma coisa, é um castelo ou um museu em que está lá para isso, está lá para ser visitado, e tudo certo que aqui também a faculdade deve estar pronta para ser, mas eu creio que houve um grande ascendente ao nível de visitantes e não houve uma preparação ao nível da organização e da estrutura e de como devia ser feitas as visitas, os espaços acessíveis
para esse fim. Por isso é que temos aqui estas, que acaba por ser uma incompatibilidade quando não teria de o ser, mas acaba, infelizmente, por ser. Sim, sem dúvida nenhuma. A qualidade do espaço e o conforto deste edifício é bastante diminuto. Como eu já disse, passamos muito frio no inverno, passamos muito calor no verão, o que é bastante difícil, ainda para mais num curso que nos obriga a estar aqui muitas horas e que muitas vezes o espaço que nós temos em casa não é suficiente para fazer o trabalho que nós temos de fazer, ou seja, somos obrigados a vir para o departamento trabalhar em condições que não são nem de perto nem de longe as melhores. Está um projeto feito, entregue, que vai contemplar não só a Faculdade de Direito, mas também toda a ala norte do edifício, fachadas, coberturas, está previsto e lá está, foi um dos projetos que foi possível financiar graças à classificação como Património Mundial. Agora não se consegue fazer tudo, nem ao mesmo tempo, nem de uma vez. E, portanto, é evidente que o Colégio das Artes terá que ser uma prioridade um dia, mas neste momento, de facto, ainda não foi feito o trabalho que o edifício merece. Em declarações para a RTP, o vice-reitor Luís Menezes afirmou que a Universidade de Coimbra obteve em 2017 4,5 milhões de euros em receitas com o turismo. Apesar disso, os exemplos anteriores revelaram a falta de condições ao ideal funcionamento do ensino. Qual é então o principal destino destas receitas? O reitor tem uma premissa que é: o dinheiro que é ganho em cultura é gasto em cultura. E, portanto, estas receitas são utilizadas fundamentalmente para a atividade e algumas atividades não planeadas, a atividade basal, estrutural e outras atividades de estruturas como a Biblioteca Geral, porque sabemos que a Biblioteca Joanina é o sítio que atrai mais os turistas, é também o sítio que precisa de maior cuidado, não é? A pressão turística é muito forte e a Biblioteca Joanina é uma biblioteca viva, em que há empréstimo, requisição de obras, e ela pertence à Biblioteca Geral. Portanto, uma parte significativa da atividade da Biblioteca Geral é financiada pelo dinheiro que vem da receita turística. E, obviamente, que também há algumas intervenções de reabilitação do património, como é óbvio. Já houve algum caso em que a pressão turística influenciasse o bom funcionamento das aulas? Bom, isso aí... ora bem, o que é que acontece? Aqui a Faculdade de Direito, como é de conhecimento geral, não é? É o ponto turístico mais atrativo da cidade de Coimbra. Ainda bem, a afluência do turismo tem sido cada vez maior, cada vez há mais turistas, cada vez se vêem mais turistas. Mas é claro que para os estudantes aqui, principalmente aqui, isso tem uma grande implicação, uma afetação tremenda. O que é que acontece? Muitas vezes isto começa desde a porta férrea até à porta das salas, até dentro da sala. Muitas vezes uma pessoa vem para as aulas e estão turistas parados simplesmente a ouvir os seus guias e uma pessoa tem de furar ali as fileiras para chegar à aula. É complicado. Muitas vezes são distribuídos e expostos sinais a dizer esta área é restrita à comunidade estudantil. Não importa mesmo, muitas vezes são os próprios guias que levam os turistas a visitar esses espaços. O que é que acaba por acontecer? Uma pessoa está a ter aulas, está a fazer um exame, tem a porta fechada ou a porta encostada, caso queira entrar alguém ou sair, e já aconteceu e acontece também a miúdo os turistas entrarem, tirarem fotografias. Muitas vezes já me aconteceu, eu estava a fazer exame, juntamente com outras pessoas numa sala, e a porta abriu-se e vimos umas câmaras a fotografarem-nos, a fazer um exame, como se fosse alguma espécie de atração turística e fosse de algum interesse para quem fotografava. Em Portugal, Coimbra é um exemplo onde os estudantes pagam a propina máxima na universidade. A teu ver, as receitas que a universidade obtém são mais canalizadas para o turismo do que para o ensino? Sim. Aposto que se a rota turística passasse aqui pelo Departamento de Arquitetura, nós víamos melhorias, sem dúvida alguma, mas também corríamos o risco de acontecer como acontece com os colegas de Direito, que onde os turistas passam e olham por uma janela, a sala está impecável e as condições efetivas da sala não estão completamente degradadas, apenas está lá para os turistas verem.
estudantes reivindicam essa situação? Levantam alguma polémica? Sim, eu sou suspeito, sou do Núcleo de Estudantes de Direito, mas eu creio que nós nesse sentido temos feito um esforço, principalmente em diálogo constante com a direção, também junto dos serviços administrativos, que são eles que tratam da gestão das salas, mas, ora bem, muitas vezes como explicar? É complicado porque é impossível. Se tu tens 400 alunos, se tu tens salas em que a maior delas leva 200, há aqui alguma coisa que não está bem. Terão os estudantes voz perante a desigualdade entre aquilo que pagam e a realidade a que se submetem? Será o futuro da Universidade de Coimbra também decidido pelos que nela estudam? A garraiada fazia parte da queima das fitas desde 1932. 116 anos depois, a tradição chegou este ano ao fim, por vontade dos estudantes e decisão final do Conselho de Veteranos. Ainda assim, o Grupo Forcado Amadores de Coimbra promoveu o evento à margem da queima das fitas. A Carolina Branco e a Sofia Rodrigues estiveram lá. A corrida de Garraios, que dura há 116 anos, chega ao fim pelo poder da voz estudantil. Mais de 5.000 estudantes votaram, mas apenas 1.000 mostraram vontade em continuar com a tradição. Tendo em conta o resultado do referendo, realizado a 13 de março, o Conselho de Veteranos reuniu-se terminando com esta prática. Segundo Alexandre Amado, presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, a atividade tradicional que constava no programa da queima das fitas já era há muito contestada devido à falta de identificação entre os estudantes e a academia com a mesma. Apesar de ter sido afastada desta edição da queima das fitas, o grupo de forcados amadores académicos de Coimbra criou um evento alternativo de forma a manter esta atividade. Portanto, queremos criar ambiente, queremos criar festa, vamos ter tunas a tocar, queremos que os estudantes fiquem envolvidos pelo espírito desde logo cedo, portanto vamos servir refeições, vamos servir bebidas, e depois catapultar esse ambiente que vai ser vivido fora de praça para dentro de praça, com muita animação, com alguns jogos para os estudantes, com alguns prémios também para os estudantes, onde eles façam de forma organizada parte integrante desta festa. Embora afastado do programa da queima das fitas, o evento, que decorreu no dia 5 de maio, não passou despercebido, tendo sido marcado pela manifestação daqueles que condenam esta prática. Apesar de estar obrigada a isso, a queima das fitas não financia qualquer secção da Associação Académica de Coimbra desde 2016. Por isso, a secção de fado chegou a ameaçar não atuar na Serenata Monumental até a situação estar regularizada. A Marilena Urbicudo e a Inês Neves foram tentar perceber onde para o dinheiro para financiar as secções culturais. Falta de financiamento nos últimos 2 anos e más condições motivaram a revolta da secção de fado da Associação Académica de Coimbra. Em causa esteve a realização da Serenata Monumental, momento que dá início à festa da queima das fitas. Há uns bons meses vínhamos dialogando para tentar que a situação se resolvesse, isto como falávamos com o Conselho Fiscal, com a Direção-Geral, com a anterior Comissão da Queima das Fitas, que basicamente nos ignorava, nos atendia o telemóvel e estava a fugir à questão. E pronto, foi realmente uma espera, porque primeiro tentámos resolver isto da forma mais diplomática possível, depois tivemos que tomar esta posição mais firme. Foi realmente, fomos confiando nessas entidades, fomos esperando pacientemente, só que chegou a uma altura que isto não podia ser. Atrasos nos relatórios de contas da queima das fitas relativos aos anos de 2016 e 2017 e demissão do Conselho Fiscal provocaram a demora do pagamento das verbas às secções académicas. As verbas geralmente da queima das fitas só são disponibilizadas para distribuição não só após a apresentação do relatório, mas também após a emissão do parecer pelo Conselho Fiscal. Ora, como o parecer foi negativo, gerou-se aqui um pequeno impasse, porque supostamente, segundo o que o Conselho Fiscal alegava, havia uma discrepância de valores, logo não sabia ao certo qual é o valor que devia ser distribuído. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra garante que foram reunidos todos os esforços para que se realizasse a Serenata Monumental. Sem serenata não haveria queima das fitas, quase de certeza. Ou seja, podia haver uma festa, mas não seria igual à queima das fitas, porque a serenata é um elemento essencial da festa. A serenata tinha que acontecer, isso é uma posição que a Direção-Geral também assumiu desde o início. Portanto, aquilo que a secção de fado fez e disse, a posição que tomou, a Direção-Geral solidarizou-se com essa posição, como é óbvio. Agora nem sequer nos passava pela cabeça que o assunto tivesse resolvido antes da queima das fitas de 2018.
Distribuídas as verbas em atraso, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2018 acordou ainda com a secção de fado um conjunto de condições adequadas às necessidades do grupo académico. A entrada no mercado de trabalho é uma preocupação de muitos estudantes que não têm a certeza de conseguir emprego na área de estudos que escolheram. A vice-reitora Clara Almeida defende que a UC continua a ser uma referência em meta de empregabilidade. Os resultados que tivemos no último estudo de empregabilidade que fizemos na Universidade são bastante animadores a esse nível. E creio que a Universidade também se tem sabido adaptar às necessidades do tempo atual, e não é por acaso que das áreas mais dinâmicas que temos tem a ver com a engenharia mecânica robótica, a engenharia informática, o design multimédia, as ciências da saúde e ciências da vida, e portanto creio que em termos daquilo que é a oferta, enfim, formativa, acho que ninguém deixa de encontrar aqui uma área em que queira estudar. Portanto. Como ouvimos, a Universidade de Coimbra assume-se assim como uma universidade que se adapta à mudança e que dá aos estudantes a possibilidade de lutar por um futuro melhor. Mas os bolseiros de investigação científica da Universidade de Coimbra denunciam a precariedade no trabalho dentro da própria universidade. A Madalena Rego e Mônica Portugal foram tentar perceber as dificuldades por que se passam os bolseiros devido à inexistência de um contrato de trabalho. Dar aulas, produzir artigos científicos e orientar teses de mestrado e doutoramento são algumas das atividades determinantes em qualquer universidade. Tais funções estão a cargo de duas classes profissionais com diferentes condições de trabalho. Aos professores universitários e investigadores que estão contratados pelas universidades com contrato de trabalho, e aos outros. Os outros somos nós que asseguramos trabalho como aos professores das universidades, mas que temos condições muito mais precárias. O salário é muito inferior, não podemos subir, não temos carreira, não podemos subir numa carreira porque não existe uma carreira, não temos direito a subsídio de férias e de Natal porque é uma bolsa. No meu entender, uma bolsa é para ser dado, o conceito de bolsa para mim é para ser dado apenas para formação. Nós temos que perceber que as bolsas, a larga maioria das bolsas, são um processo formativo. É essa a lógica da coisa. Não estou a dizer com isto que não há alguns casos em que a figura das bolsas tenha sido mal aproveitada, mal utilizada. Eu reconheço isso. Aliás, há muito tempo que eu acho que a partir de determinada altura deve haver um contrato de trabalho, não deve haver uma bolsa. Considerando que todo bolseiro é um precário, a estatística dos últimos números que vi, a do mês passado, dava cerca de 1.250 pessoas que estão em situação precária na universidade. Os bolseiros acreditam que a posição do reitor não é de tentar criar mais vínculos de trabalho. A opção que ele tomou foi basicamente de, em vez de aproveitar este processo para pôr-se ao lado daquelas que são as pessoas que o fazem poder gabar-se dos rankings desta universidade, porque nós, os que cá trabalhamos, também somos fundamentalmente os rankings que ele se gaba desta universidade. Basicamente, em vez de tomar essa opção, a opção dele foi criticar aquelas que eram as soluções que estavam a ser discutidas no quadro da Assembleia da República e atrasar as suas aplicações ao máximo, mesmo que isto tenha já significado que muitos dos bolseiros ligados à Universidade de Coimbra estão há vários meses ou até há anos desempregados, já à espera que venham as soluções que o Sr. Reitor devia implementar. Esta é uma opção política muito discutível por parte do Sr. Reitor, e isto é claramente uma situação que nem sequer configura um mínimo de normalidade e de honestidade intelectual, porque de alguma forma seria outra posição aquela que a reitoria da Universidade assumiria. A Universidade abre o máximo de concursos que os seus orçamentos permitem e o financiamento do Estado tem vindo a baixar no que diz respeito à percentagem da massa salarial que permite cobrir. Atualmente a dotação do Orçamento do Estado, o dinheiro que o Estado entrega à Universidade, consegue cobrir
na casa de 70% dos custos salariais. Tudo o resto é com receita própria nossa. Portanto, nós já estamos a ir muito além daquilo que o Estado, estritamente o financiamento do Estado, permite. Com vista a combater a instabilidade no trabalho, foi criado o Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado. É através da plataforma online que os investigadores devem apresentar as suas candidaturas. Acabamos de ver uma reportagem de Madalena Portugal e Mónica Rego. Numa cidade secular e de inclinação monumental, a acessibilidade continua a ser um dos desafios de Coimbra, sobretudo dentro dos polos universitários. O Gilson Bruno, o Ribamar Martins e a Andrea Peró foram fazer a lista das queixas, dos desafios e das sugestões. La accesibilidad es un derecho fundamental para cualquier persona, tenga deficiencia o no. Siempre que haya una actividad que excluya a alguien simplemente porque se vuelva imposible su acceso, existe una forma de exclusión y, consecuentemente, de discriminación. ¿Será que la Universidad de Coimbra proporciona una buena accesibilidad para sus estudiantes y, al mismo tiempo, para sus habitantes? A cidade de Coimbra não está de facto 100% apta para proporcionar melhor acessibilidade para quem necessita. Nesta reportagem mostraremos as dificuldades sentidas por pessoas com mobilidade reduzida, estudantes e idosos. Este edifício está não perfeito em termos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, mas está já adaptado. Temos rampas de entrada, temos um elevador com uma dimensão maior que comporta cadeiras de rodas, temos um anfiteatro, o anfiteatro 1 com uma rampa que permite a entrada e essa acessibilidade. Temos instalações sanitárias, casas de banho preparadas para pessoas com necessidades especiais. A Praça Dom Dinis e toda ela envolvente do Polo 1 da Universidade constituem marcos históricos locais, sendo, portanto, locais muito procurados na cidade por turistas e visitantes estrangeiros. Estão, no entanto, sob uma grande pressão, devido à procura de estacionamento, procura essa associada a trabalhadores, estudantes e pessoas que buscam pelo turismo local. O que basicamente acontece em Coimbra é que tudo o que é Baixa de Coimbra, tudo o que é monumental, tudo o que é património da Unesco, zero. Eu acho que a calçada, o passeio ainda é muito tortuoso, tem muita pedra. Tem até um amigo meu que, assim que chegou aqui em Coimbra, também é brasileiro, assim que chegou aqui em Coimbra, quebrou o pé, tinha um buraco na calçada, torceu o pé no buraco e quebrou o pé assim que chegou. A Universidade de Coimbra tem um departamento responsável por prestar apoios relacionados com a integração e aconselhamento aos estudantes com necessidades educativas especiais. A doutora Maria João Carvalho é responsável pelo departamento e viemos aqui falar com ela. O apoio, por vezes, quando os alunos têm dificuldades de mobilidade e, portanto, a sua necessidade educativa especial se traduz também em questões de mobilidade, existe a possibilidade de aceder ao estacionamento da universidade, os diversos parques de estacionamento, porque alguns estudantes têm meio de transporte próprio. Pode-se acionar o transporte para pessoas com deficiência da Câmara Municipal. São também solicitadas medidas às diferentes faculdades ou departamentos, designadamente ter acesso a elevadores, algumas alterações ou organização das aulas em salas em pisos mais térreos, etc. Portanto, há medidas específicas que são implementadas e que são propostas à faculdade para implementar, para minimizar essa questão e para resolver um pouco essa falta de mobilidade do estudante. Na Faculdade de Direito não há caminhos específicos, não há lugares específicos onde possam andar cadeiras de rodas. É tudo degraus, quase tudo, todas as entradas, e anda ali um elevador muito antigo, que é um elevador minúsculo, não é? Posso dizer assim, um elevador minúsculo, porque é minúsculo, porque entra só uma pessoa e às vezes uma só pessoa entra ali, arrasca, não fica apertada. Que a cidade, aliás, as cidades portuguesas no geral, não estão preparadas para esses cidadãos e para essas cidadãs. São cidades em que, acima de tudo, as pessoas têm muito pouca educação e muito pouco civismo. Vemos a toda a hora carros estacionados a bloquear passeios, carros em cima de passadeiras, passeios onde não cabe
nem uma cadeira de rodas, nem uma mãe ou um pai que vá passear o seu filho num carrinho não consegue passar. Vemos passeios completamente destruídos e esburacados, que são um perigo, por exemplo, para pessoas, para invisuais. E de facto as nossas cidades não estão ainda pensadas para os cidadãos e as cidadãs que têm problemas de mobilidade, que têm problemas de visão, que têm problemas de audição. Eu estive num país, há uns anos atrás, em que havia falta de dinheiro. Pura e simplesmente havia falta de dinheiro. Mas os edifícios públicos estão todos preparados, nem que fossem com rampas amovíveis. Ou seja, eu acho que não é muito por falta de dinheiro. Acho que é muito por uma identidade histórica, mas ao mesmo tempo por uma identidade que a gente está sempre à procura de reconstruir na cabeça das pessoas. Ou seja, é preferível conhecer assim a faculdade, porque foi assim que ela foi construída. Ya se pasaram quase 3 anos lectivos desde que a Facultad de Letras da Universidade de Coimbra adotou uma reforma informativa inovadora. A Diana Ferreira e a Melanie Gameiro foram saber o que pensam alunos e professores sobre a estratégia, quais os desafios que enfrentam, bem como as oportunidades que essa reforma lhes forneceu. A liberdade de opção dada aos estudantes da Faculdade de Letras confere à reforma da oferta formativa um caráter distinto a nível nacional. O modelo da reforma foi considerado, de facto, um modelo inovador. Os planos curriculares das licenciaturas abriram-se, não ficaram fechados dentro das suas áreas de especialidade. A expectativa era de que, efetivamente, tivéssemos um aumento de interesse nas licenciaturas da Faculdade de Letras, o que se veio a verificar. Uma alteração que, na opinião de docentes, gera oportunidades para os alunos, mas também inconvenientes. Os aspectos que eu considero que foram positivos, por exemplo, ao nível da introdução das unidades de iniciação. Porquê é que eu acho que são positivos? Porque permite aos alunos aumentar o espectro de conhecimentos e aproxima-os mais do que deve ser uma universidade. Um outro aspecto que eu acho que é negativo e que deve ser rapidamente revisto é que os alunos ficam ancorados, inscrevem-se numa unidade curricular, se têm sucesso, ok, seguem a sua vida, não é? Se têm insucesso, ficam ancorados àquela unidade curricular para resgatar créditos. O insucesso pode ser por vários motivos, portanto, de vária ordem, mas o aluno, se não se identifica, se não tem interesse e se a tese A foi colocado naquela unidade curricular não por uma escolha voluntária, ao ficar ancorado naquela unidade curricular para resgatar créditos, parece-me ser a negação daquilo que se diz em pedagogia. O acompanhamento tutorial, implementado com a reforma, é uma das áreas mais criticadas. As tutorias não estão a funcionar como devem e por várias razões. Uma das quais é que não há professores suficientes para os alunos. Há departamentos em que cada professor tem 50 tutorandos ou mais. Há questões em que chamamos os alunos não vêm às tutorias, muitos. Do lado dos estudantes, apontam-se problemas relacionados com o número de unidades curriculares obrigatórias, que têm impacto na organização da licenciatura. Por exemplo, nós só temos 4 cadeiras obrigatórias. Então, é assim, dá-te um leque enorme de escolhas para a tua área. É que tu podes escolher. Uma pessoa pode fazer uma licenciatura praticamente sem fazer quase cadeiras nenhumas de idade média, ou de idade moderna, ou de idade contemporânea. Não é? Isso para mim acho que é um erro. Um erro muito grande, porque, ou seja, tu és licenciado em História, mas faltam-te bases em certas áreas curriculares que são fundamentais. Contudo, e apesar dos desafios que advêm da reforma da faculdade, alguns estudantes mostram-se otimistas quanto à possibilidade de criar o currículo académico da forma que pretendem. Eu acho que a reforma não foi boa para mim, porque eu já tinha um processo iniciado antes da reforma, mas independentemente disso,
eu acho que a reforma tem coisas positivas, podemos ter outro tipo de conhecimentos que a nossa licenciatura não dá. O relatório de 2017 sobre o balanço da aplicação da reforma contempla propostas para resolver alguns problemas. Destaca-se o aumento da oferta de unidades curriculares de iniciação, bem como a hipótese de algumas funcionarem no segundo semestre. Quanto à orientação tutorial, o documento propõe desenvolver um trabalho de sensibilização de docentes e estudantes para as potencialidades desta inovação. José Pedro Paiva, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. José Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje, seja muito bem-vindo. Na última peça vimos um bocadinho daquilo que foi a reforma até aos dias de hoje. A reforma já fez 3 anos. Qual é o balanço que faz da mesma? Faço um balanço extremamente positivo. Foi um grande desafio que a faculdade teve que enfrentar, fundamentalmente para tentar adequar a sua oferta formativa a tempos novos que vamos vivendo e, por outro lado, também para resolver problemas de adequação daquilo que eram os nossos recursos humanos à disponibilidade de oferta que poderíamos ter, tentando potencializar esses recursos humanos. E como digo, faço um balanço extremamente positivo porque, ao fim destes 3 anos, nós estamos a proceder a uma avaliação daquilo que foi feito, com o intuito de afinar ainda alguns aspectos que, naturalmente, num processo novo, precisam sempre de ser reolhados e revistos. E a impressão que temos escolhido, quer junto dos docentes, quer junto dos estudantes, é de que o que se tem passado é particularmente positivo. Naturalmente que, como há bocadinho dizia, há aspectos que vão precisar de correção, que estão a ser identificados e que vão ser melhorados, e eu entendo isso com naturalidade. Como em tudo na vida, nós devemos ter sempre uma atitude de reflexão crítica sobre aquilo que vamos fazendo para melhorar constantemente os posicionamentos que temos, quer individual, quer coletivamente, neste caso institucionalmente. Depois desse balanço que faz, não acha que a avaliação que é feita aos alunos que estão fora do curso, que escolhem umas unidades curriculares da oferta que a Faculdade de Letras dá, não acha que a avaliação de quem está de fora não se torna um bocadinho, não tão positiva e não tão como é que eu ia dizer, um bocadinho menos exigente, porque falamos de quem está fora, de quem tem menos capacidades, tem menos competências? Esta avaliação é justa? Não sei se entendi bem a sua questão. Portanto, relativamente a alunos que não são da Faculdade de Letras e vão fazer... Podem não ser ou podem ser, mas que não são do curso em si, que vêm de outro curso e que estão a escolher unidades formativas de outros cursos completamente distintos. Sim, naturalmente que é para isso que num modelo como o nosso existe um sistema tutorial que tem por função precisamente tentar auxiliar os alunos a comporem o seu percurso curricular. Essa é uma das vertentes onde nós ainda precisamos de introduzir diversas correções. Basicamente, a dificuldade maior é a criação de uma cultura de um sistema novo. Nem os estudantes, nem os docentes estavam habituados, esse modelo não existe em geral em Portugal, a um procedimento tutorial de acompanhamento no sistema universitário. Isso tem criado algumas dificuldades de diálogo entre docentes e estudantes. É muito curioso verificar que, quando estou nas reuniões com os estudantes, há muitos estudantes que se queixam que às vezes procuram os tutores e eles não respondem, e na peça que nós vimos há uma professora que diz exatamente o contrário, que às vezes os estudantes não aparecem. Portanto, aqui há questões a afinar. Há também algumas dificuldades, porque este sistema é muito exigente do ponto de vista da disponibilidade que os docentes têm que ter para os estudantes, e em algumas áreas nós temos uma relação professor-aluno que não é ideal, eu diria assim, mas felizmente nós já neste ano letivo e no próximo vamos ter capacidade de aumentar o número de professores que temos, e creio que isso vai ser um elemento decisivo para que o próprio sistema tutorial, onde vamos introduzir outras alterações a partir do próximo ano letivo, possa funcionar melhor e, enfim, evitar de um certo ponto de vista esse aspecto que acabou de referenciar. Existem salas na Faculdade de Letras onde o número de alunos inscritos é superior à lotação máxima da sala, o que faz com que alguns estudantes tenham de aulas sentados no chão. Por que é que isto acontece? Se isso acontecer, é uma situação absolutamente excepcional. Não é uma situação padrão.
Naturalmente, quando essas circunstâncias acontecem, e sobretudo nos inícios do primeiro semestre, quando nós não temos uma noção muito precisa, enfim, é uma das consequências da reforma da oferta formativa, há uma certa liberdade, há uma grande liberdade de escolha dos estudantes pelas unidades curriculares e nós não conseguimos prever exatamente quando fazemos os horários que alunos é que vão escolher determinada unidade curricular. E, portanto, às vezes no início do primeiro semestre esse problema coloca-se e são encontradas soluções, procurando outras salas e, portanto, eu diria que isso é uma situação que não é corrente e que tem sido sempre resolvida, não querendo com isto dizer que as nossas instalações são 100% confortáveis, mas creio que também, desse ponto de vista, tem sido feito um caminho muito importante nos últimos anos, com a criação de novas salas de aulas, mais adequadas àquilo que são as pedagogias atualizadas, com recursos técnicos cada vez mais sofisticados. Creio, aliás, que desse ponto de vista a Faculdade de Letras hoje não fica atrás de nenhuma das faculdades da nossa universidade e está até à frente em muitas áreas. Vimos há pouco também uma peça que fala sobre a falta de acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida. A Faculdade de Letras já se adequou um bocadinho com rampas, com elevadores, com anfiteatro também já com essa acessibilidade, mas para quando um investimento para os restantes anfiteatros, para salas? Pois, isso, enfim, estes edifícios são património mundial da humanidade, onde está a Faculdade de Letras. Quando eles foram construídos na década de 50, enfim, não havia, infelizmente, estes cuidados com as pessoas que têm mobilidade reduzida, mas nos últimos anos tem sido dada grande atenção. Isso é uma obrigação, aliás, das instituições públicas, nós não temos escapado a isso. Nomeadamente este ano, em que tivemos um caso concreto de um estudante que tem dificuldades de mobilidade, fizeram-se as adaptações necessárias para que ele, em concreto, e portanto todas as aulas onde ele tem que frequentar, isso hoje é possível. Temos algumas salas onde, de facto, é muito complicado, pela arquitetura, pelo desenho desses espaços, encontrar soluções que permitam, mesmo no futuro, resolver essas dificuldades. Mas teremos sempre salas disponíveis que permitam a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. Já agora, isso não se tem falado muito, mas, por exemplo, a nossa faculdade também não está integralmente adaptada a pessoas com dificuldades de visão. Nós estamos a pensar e a projetar uma reforma de toda a sinalética da faculdade e ela já vai ser feita pensando também nos problemas com pessoas com dificuldades de visão. Está no seu terceiro mandato, como diretor da Faculdade de Letras está a chegar ao fim. Qual será o próximo passo? Olha, não sei, ainda não pensei nisso, porque estou comprometido com, enfim, como acontece sempre na minha vida, com os projetos em que me disponho a participar e, portanto, eu agora estou, sobretudo e fundamentalmente, comprometido em levar até ao fim este mandato. Propus-me, no meu programa de candidatura, fazer uma série de realizações que estão em curso e é nisso que estou comprometido, para além, porque eu não deixo de ter, enfim, uma atividade docente e científica de investigação que nunca abandonei. Tenho muitos projetos, enfim, acabei de saber há pouco tempo que um dos projetos de financiamento competitivo a que me candidatei no programa do Horizonte 2020 foi financiado, portanto tenho muito trabalho científico para fazer, não tenho sequer tempo para pensar noutras coisas que não seja terminar aquilo que tenho em mãos. Nós tivemos já fontes que nos contaram que o atual reitor vê em si um possível sucessor. Não estará a pensar em aceitar o cargo do novo reitor da Universidade de Coimbra? Não sabia dessa informação, nem dessa fonte. Seguramente que se foi assim como me diz, eu acredito que sim, apesar das fontes jornalísticas serem sempre incógnitas e desconhecidas, mas se foi como diz, é uma gentileza do Sr. Reitor, que eu naturalmente aprecio, mas diria que hoje isso não está no meu horizonte, tal como não estava eu sou diretor da faculdade há 5 anos, se há 6 anos me dissessem que eu ia ser o diretor da faculdade, eu rir-me-ia e dizia que isso era impossível, porque nunca tive isso como objetivo.
Eu sou um historiador, gosto sobretudo de investigar na área da história, de transpor isso depois para o ensino que pratico, e quero continuar a ser um historiador. Portanto, nunca pensei que um dia viria a ser diretor da faculdade. Isso aconteceu em circunstâncias muito especiais e em circunstâncias em que eu também entendi, porque me considero devedor da instituição, eu acho que devo muito à Universidade de Coimbra, e que quando a instituição teve necessidade, num contexto muito específico em que não havia ninguém disponível para ser diretor da faculdade, eu assumi essa responsabilidade num tempo difícil e, como digo, enfim, se estivesse a falar comigo há 6 anos e me dissesse assim, olha, daqui a meio ano vai ser diretor da Faculdade de Letras, eu ria-me como me rio agora quando me pergunta se eu vou ser o sucessor do atual reitor, mas não deixo de agradecer a gentileza do senhor reitor, partindo do princípio que a fonte que enunciou está certa e correta. Claro está. José Pedro Paiva, obrigada pela sua disponibilidade e por ter estado aqui connosco nesta tarde. O gosto foi meu. Não perca daqui a pouco o que existe na queima das fitas, além dos concertos e do álbum. Degradada, envelhecida e insegura. É assim que a Baixa de Coimbra é caracterizada por muitos dos já poucos habitantes e comerciantes. A Sara Dias e a Sofia Moreira foram descobrir os motivos para a degradação e o que está a ser feito para a travar. Vista como um dos pontos centrais da cidade de Coimbra, a Baixa encontra-se hoje esquecida e desgastada pelo tempo. A Baixa de Coimbra, isso pressupõe, se calhar, desde logo qual é o estado atual, né? Portanto, e o estado atual é, de facto, de degradação, de abandono, de desertificação. Portanto, muita gente abandonou a Baixa, desde os comerciantes, portanto, há um conjunto vasto de estabelecimentos comerciais que têm vindo a fechar, quase diariamente, infelizmente. A Baixa é habitada por pessoas muito, muito idosas, né? E, de facto, tem edifícios muito degradados. Né? Francisco Queiroz alerta para o processo de gentrificação que ocorre na Baixa de Coimbra, ou seja, a deslocação dos antigos moradores da área para a periferia e a sua substituição por pessoas com poder económico e alojamentos locais que já rondam os 230. Na Assembleia da República, neste momento, e aí será o local certo, né? Vão ser discutidas algumas propostas, alguns projetos de lei no sentido de nomeadamente, chamar à discussão sobre o alojamento local os próprios moradores. Não é? Portanto, os próprios moradores têm que ter o direito a travar a proliferação do alojamento local. O turismo é importante para o desenvolvimento das cidades, sem a mais pequena dúvida. Agora, não podemos transformar as nossas cidades numa mostra de turismo onde depois não há pessoas. Não é? Vítor Marques, presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, afirma que a APPC tem como principal missão dinamizar todo o centro histórico. E vamos tendo pequenas ações pontuais, sempre no sentido de recordar às pessoas, de as convidar a vir até à Baixa e habituá-las novamente a vir até à Baixa. Porque todas essas questões da sensação de insegurança, da questão da reabilitação ou da falta de pessoas a viverem aqui, tem a ver com uma questão de hábitos. E acreditamos nós que, criando estas iniciativas, promovendo estas iniciativas, sendo parceiras noutras iniciativas, que consigamos que as pessoas se habituem novamente a vir até ao centro histórico. O vereador para a Habitação Social da Câmara Municipal de Coimbra e o presidente da APBC salientam que os dados policiais apontam para que Coimbra seja uma cidade segura. Contudo, Marília Barros, estudante e moradora da Baixa da cidade, alerta para o sentimento de insegurança. Sou estudante, saio à noite, não deixo de sair à noite por sentir essa insegurança, mas é um facto que a Baixa é insegura, devia de ser mais vigiada à noite, patrulhas, policiais. A degradação, o envelhecimento e a insegurança que a população sente influenciam também o comércio local da Baixa, um receio que tanto Francisco Queiroz como Vítor Marques sentem. O novo regime de arrendamento urbano está a colocar a sobrevivência das repúblicas de Coimbra em causa. Proprietários aumentam rendas aos estudantes e ameaçam vender imóveis
cujo valor de mercado subiu após a passagem da Alta e Sofia a património da Unesco. O formulário, aprovado pela Câmara Municipal de Coimbra, em reunião de executivo, pode adiar despejo em 5 anos, mas não oferece solução definitiva. A Inês Miranda e o Juliano Moreira foram para o terreno procurar saber como é que está a situação. A Câmara Municipal de Coimbra aprovou um formulário que visa conferir estatuto de proteção a edifícios considerados como pontos históricos. As repúblicas ganham assim novo alento no alívio à pressão imobiliária de que têm sido alvo. Aquilo que a Lei 42/2017, 14 de junho, diz, não faz referência a formulário, não é? E eu próprio, em reunião de Câmara, propus que fosse imediato o reconhecimento das repúblicas de Coimbra, creio que são 25, enquanto entidades com interesse histórico. O formulário foi disponibilizado no passado mês de março. No entanto, a Lei nº 42/2017 já havia sido aprovada em junho de 2017. A espera de 9 meses colocou algumas repúblicas em sérias dificuldades. O NERRAU possibilitou também que os senhorios agora de repente começassem a vender as casas por valores exorbitantes, impossibilitando sequer a compra dos residentes da maioria das repúblicas e, portanto, obviamente que as repúblicas são as pessoas que lá dentro vivem, mas muitas das repúblicas irão ficar sem as casas, sem os edifícios, portanto a república em si irá provavelmente deixar de existir. A passagem da Alta e Sofia de Coimbra a Património Mundial da Unesco gerou uma crescente vontade nos proprietários de vender os edifícios situados em localização privilegiada. Eles estão há muitos anos a receberem as rendas baixas e esta é uma oportunidade única, provavelmente, que eles terão durante as suas vidas para rentabilizarem os imóveis. O prazo de 5 anos não pode ser aplicado a esses contratos de arrendamento o novo regime do arrendamento urbano. O que é que isto significa? Na prática, significa que de facto há um bloqueio aqui, há um adiar durante 5 anos, no sentido de os senhorios não poderem denunciar os contratos de arrendamento. Significa verdadeiramente que, em termos de rendas, portanto, os senhorios não podem ficar aqui de alguma maneira limitados no aumento. Apesar da expressa vontade em proteger as repúblicas, a pouca celeridade no processo de salvaguarda de espaços históricos da cidade coloca a Câmara Municipal de Coimbra numa posição pouco favorável. É impensável que uma Câmara, como a Câmara de Coimbra, que Coimbra não venha defender as suas repúblicas. Mas não somos inocentes e, portanto, eu sei bem que há quem nesta cidade esteja altamente interessado precisamente nesses negócios. Agora, tanto quanto sei, é público, não é? Há várias repúblicas que já foram, inclusivamente, ou estão, ou já foram, pressionadas pelos senhorios. Até ao fecho desta edição não foi possível falar com os proprietários de repúblicas, à exceção de um dos proprietários da República Solar dos Simbas, que recusou prestar esclarecimentos sobre a matéria em causa. Com una tradición centenaria, a queima das fitas de Coimbra decorreu de 3 a 11 de maio. A festa dos estudantes junteu a academia para marcar o fin de ano lectivo. A María Leonor Bicudo esteve presente nas noites de parque para descobrir o que existe além dos concertos musicais e das grandes cantidades de alcohol. A queima das fitas, com origem em Coimbra, é conhecida pela animação com que é vivida pelos estudantes. Com uma noite de serenata e um dia de cortejo, a festa dos estudantes prolonga-se durante uma semana no Parque da Canção. Para que tudo corra dentro do esperado pela comunidade estudantil, há um trabalho interno desconhecido pela maioria. Produção, logística de parque, alimentação e transporte para os artistas, colaboração de pelouros no protocolo, credenciação e tesouraria. A nível logístico e de infraestruturas, basicamente, temos de estar aqui a tratar das montagens. Não é uma tarefa nada fácil, por isso porquê? Porque temos de fazer as marcações do recinto, tem de ser tudo ao pormenor, porque se alguma coisa não bate certo, corre muito mal. Pronto. Depois, durante o dia-a-dia, durante as noites de parque, o que eu tenho sempre a fazer é o acompanhamento para ver se falha alguma coisa a nível de vedações, coisas assim desse género. Apesar da multidão se concentrar à frente dos palcos, há muito que ver no recinto.
Núcleos de estudantes e secções culturais da Associação Académica de Coimbra estão presentes na festa. A TVAAC, a Rádio Universidade de Coimbra e o jornal universitário A Cabra são responsáveis pela cobertura e divulgação do evento. Nós, para além de estarmos aqui a fazer emissão em direto entre as 11 da noite e as 2 da manhã, contamos o que é que aconteceu durante o dia, tipo as atividades da queima das fitas, falamos sempre também nas conferências de imprensa com os artistas do palco principal e no dia seguinte saem peças sobre os artistas e sobre a noite, normalmente. Quando há palco RUC, fazemos também a mesma coisa com o palco RUC. Falamos sempre com secções, núcleos. A festa de estudantes, que conta com muito álcool à mistura, dispõe ainda de um espaço destinado à prestação de cuidados médicos pela Cruz Vermelha. Estamos num sítio onde tudo acontece, ou tem acontecido nestas últimas noites. Temos tido muitos pequenos traumas, cortes, temos tido muitas intoxicações etílicas, temos tido alguns casos até mais graves que necessitam de um apoio mais diferenciado. A Cruz Vermelha está cá exatamente para isso, para providenciar que essas pessoas tenham o tratamento que necessitam, para evacuar para o hospital caso seja necessário e para fazer um acompanhamento geral. Entre capas e batinas, cartolas e bengalas, a semana académica passa sem que muitos estudantes da cidade universitária se apercebam da organização e secções associadas à queima das fitas. Terminamos assim o telejornal da turma de jornalismo televisivo de 2018, em direto a partir das instalações da TVAC, cuja hospitalidade agradecemos muito. A turma de jornalismo televisivo da FLUC volta para o ano, já nos novos estúdios do Colégio São Jerónimos. Até lá, já sabe que pode continuar a contar connosco, aqui na Seção Académica de Coimbra, para continuar o jornalismo. Seja em televisão com a TVAC, seja na rádio com a RUC, ou seja na imprensa escrita com a Cabra. Até para o ano, até sempre.